Brasil e Inglaterra vão se enfrentar na tarde deste sábado, dia 23 de março, às 4 da tarde, horário de Brasília, no estádio de Wembley, em Londres. E é sobre esse amistoso que eu vou falar neste vídeo aqui no canal Estevão Júlio Esporte Clube. Espaço para falar de futebol nacional, futebol internacional e outras modalidades também. Já quero te pedir para se inscrever neste canal, ativar as notificações, já deixe seu like aí nesse vídeo para o YouTube entender que ele é importante, compartilhar outras pessoas que estão pesquisando notícias aí sobre a nossa seleção brasileira, que vai fazer o seu primeiro jogo sob o comando do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior que estava no São Paulo, na temporada 2022 fez aí um excelente trabalho no Flamengo, sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele não continuou no Flamengo, chegou ao São Paulo, onde foi convidado para ser o técnico da seleção brasileira. E essa semana aí, pré-jogo entre Brasil e Inglaterra, foi uma semana recheada de muito trabalho. A imprensa não pôde acompanhar muito, né? Só apenas os primeiros 15 minutos ali de aquecimento e corrida dos jogadores, um trabalho mais recreativo para não dar pistas para a Inglaterra aí da parte tática do Brasil, para não mostrar aquilo que o Brasil tem preparado, né? Se bem que, segundo apurações aí dos jornalistas, dos repórteres que estão em Londres acompanhando a seleção, nós já temos um provável time que eu vou compartilhar contigo nesse vídeo, mas você precisa ficar comigo aqui até o final, beleza? Porque antes eu quero repercutir algumas coisas aqui que foram faladas durante a semana em entrevistas coletivas. Tivemos jogadores, geralmente 2 jogadores por dia, falando nas entrevistas coletivas, mas a gente começou a semana aí meio que numa apresentação da equipe de trabalho do Dorival Júnior, né, praticamente aí o Rodrigo Caetano sendo apresentado ali, falando um pouco de como é que vai ser o trabalho dele, e tivemos também a apresentação de uma psicóloga, né, falando da importância desse trabalho pro futebol, esse contato com os jogadores, a parte psicológica é muito importante. E há algum tempo a gente não tinha isso na seleção brasileira, né? A seleção de Tite não tinha uma psicóloga ou um psicólogo na sua equipe de trabalho. Agora com o Dorival Júnior nós temos, isso é muito bom. Aí já é um ponto positivo para o novo técnico da seleção. E o Andreas Pereira, que volta à seleção aí com o Dorival Júnior, ele foi perguntado, né, sobre que se Brasil e Inglaterra estavam muito distantes entre si. Ele disse que não, dando a entender que o Brasil é sempre favorito e que o último grande título do Brasil tem menos tempo do que a Inglaterra, né? Se referindo à questão de Copa do Mundo. A Inglaterra conquistou apenas em 1966, quando recebeu a Copa do Mundo, e o Brasil tem 5 títulos de Copa do Mundo e venceu a última em 2002, portanto aí há quase 22 anos, né? Mas ele quis ali deixar a nossa seleção em alta, quis dar uma moral, quis dar uma valorizada para a seleção brasileira, que nos últimos anos não tem feito participações excelentes em Copas do Mundo, mas né, o Andrés Pereira quis falar disso também, falou da sua volta à seleção, né, ele que também chegou a trabalhar com o Dorival Júnior enquanto esteve no Flamengo, né, mas ficou no Flamengo até as oitavas de final, até o primeiro jogo da final, das oitavas de final da Copa Libertadores de 2022. Tivemos o Galeno também, atacante do Porto, ele que tem dupla cidadania, né, até se chegou a falar que ele estava em dúvida entre Brasil e Portugal, mas ele escolheu jogar pela seleção, ele que já está lá em Portugal há muito tempo, tem dupla nacionalidade, mas escolheu jogar pela seleção brasileira. Falou um pouco também desse sonho de estar vestindo a amarelinha, ele que saiu do Brasil muito cedo, passou por dificuldades e que é um sonho estar ali com a seleção brasileira. Outra entrevista que eu gostei bastante foi do Bruno Guimarães, um jogador que atua no futebol inglês, que atua na Premier League, está no Newcastle e tem feito excelentes jogos pela equipe inglesa. Ele falou um pouco das diferenças que ele vê no trabalho do Diniz, que foi o último técnico da seleção, do Dorival Júnior, que ele já conhece o trabalho do Dorival também, que eles conversaram bastante sobre isso. E a expectativa dos ingleses também, porque muito se fala, né? O brasileiro há muitos anos reclama que o Brasil não faz amistosos contra as seleções de grande porte,
e a gente já começa 2024 com dois grandes jogos, porque teremos o jogo com a Espanha também na próxima semana. Então ele já falou da expectativa que ele tem, que ele viu nos ingleses, né, os companheiros de equipe, como Gordon, por exemplo, a expectativa de que vai ser um grande jogo, a possibilidade de jogar contra o Brasil, de jogar com o Brasil em Wembley, tanto para ele brasileiro como para os ingleses, né, jogar em Wembley, que é um palco respeitadíssimo, né, até o Bruno Guimarães chegou a falar que é como se fosse o Maracanã da Inglaterra para eles lá. É um Wembley, inclusive, que está com ingressos esgotados para esse jogo entre Brasil e Inglaterra. Então ele falou disso também, de como ele gosta de jogar, né, mas que vai fazer o melhor pela seleção brasileira. Na mesma coletiva, o Douglas Luiz falou também, né, que nessa temporada, pelo Aston Villa, ele também que atua pelo futebol inglês, que ele tem, através do trabalho do Unai Emery, que é o técnico da equipe, que ele tem conseguido apoiar mais também a equipe na frente, com assistências, até fazendo gols, né? E que ele também conversou com o Dorival Júnior sobre isso, de como gosta de jogar, mas que está ali também para servir a seleção. E o que também foi de destaque, né, na entrevista do Douglas Luiz, ele que é cria do Vasco, revelado pelo Vasco, uma conversa com o Léo Jardim, né? Ele brincando com o Léo Jardim, perguntando: ó, esse ano a gente não vai sofrer, não, né? E o Léo Jardim teria falado, né, que precisa de mais contratações, mas que o Vasco tem um grande técnico, né, que é o Ramon Dias. Então, assim que eu vi essa declaração, eu já sabia que isso ia para o Twitter, que isso ia virar notícia e realmente virou. Então, o Douglas Luiz falou bastante sobre isso também. Nesta sexta-feira, né, após aí na verdade, um pouco antes, né, vou voltar um pouquinho no tempo aí, porque já nessa quinta-feira já se falou da questão lá do Daniel Alves, né, a questão de pagar uma fiança para aguardar o julgamento na condicional, né, o que foi falado aí no mundo todo, e a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que está como chefe da delegação da seleção brasileira, falou que é uma vergonha, que é um tapa na cara das mulheres. Né? Então a Leila Pereira tem se posicionado fortemente sobre essa questão. E nesta sexta-feira, o Danilo, lateral direito da seleção, se eu não me engano, o jogador mais experiente em termos de idade hoje entre os convocados do Dorival Júnior, falou que a CBF deve promover trabalhos de conscientização desde as categorias de base da seleção, até mesmo estender isso para os clubes, né? E o Danilo também, que há algum tempo atrás já falou sobre outros temas sensíveis também, na época da pandemia se posicionou, então mais um acerto aí do lateral direito da seleção brasileira. Quem está de volta à seleção brasileira também e já deu entrevista coletiva e também joga no futebol inglês é o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, jogador do West Ham, foi perguntado também sobre a questão lá da investigação, sobre o nome dele envolvido em apostas, mas não quis falar muito sobre isso, mas que está colaborando ao máximo. Está feliz de voltar à seleção brasileira também. A expectativa de jogar em Wembley, né, de como ele gosta de jogar também. Falou da questão de se divertir, né, de estar em campo, não só pela seleção brasileira, mas jogar futebol, né, dele se divertir, que isso é muito bom para ele também. Então, esse é um resumo que eu fiz aí de algumas entrevistas coletivas que eu consegui acompanhar. Aí, voltando ao caso agora do Robinho, né? Robinho que foi preso por conta do estupro que cometeu na Itália. Dorival Júnior foi perguntado sobre isso também, porque trabalhou com o Robinho no Santos, né? Ele não poupou palavras ali, pensou bem antes de falar, né? Usou até a expressão se houve crime, né? Se bem que a gente já sabe aí, tem áudios do Robinho debochando da situação e tudo mais, mas aí disse também que o Robinho é uma pessoa maravilhosa, um profissional, enfim, ele não quis falar muito sobre isso, mas também tocou pelo lado das vítimas, das famílias que sofrem com isso também. Teve até um repórter, né, já falando sobre questão de treinos também, que brincou, né, com o Dorival Júnior, dizendo que queria assistir mais dos treinos, né, que os jornalistas estavam cansados de assistir apenas os 15 minutos de aquecimento. Então, como eu falei lá no início do vídeo, a gente tem uma prévia aí do que pode pintar como time titular. O primeiro time do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira, jogo contra a Inglaterra, com as cinco estreantes
na seleção. Então se liga aí no provável time da seleção brasileira. Goleiro Bento, do Atlético Paranaense. Na lateral direita, Danilo, da Juventus. Na zaga, Fabrício Bruno, do Flamengo. Lucas Beraldo, do PSG. E na lateral esquerda, o Wendel. No meio podemos ter Bruno Guimarães, Newcastle, João Gomes, Wolverhampton e Paquetá do West Ham, uma trinca aí do futebol inglês. E na frente, uma trinca agora do futebol espanhol, com Vinícius Júnior e Rodrigo do Real Madrid e Rafinha do Barcelona. E rapidamente quero falar com vocês também do provável time da Inglaterra, que teve baixas também. O Saka, jogador do Arsenal, foi cortado por conta de lesão. E Harry Kane não treinou, né, e a dúvida para o jogo contra a seleção brasileira. Então, o provável time da seleção da Inglaterra, time treinado pelo Southgate, é o seguinte: Pickford, Walker, aí Pickford goleiro, Walker lateral direita, aí a zaga com Maguire, Stones, na lateral esquerda, o Gomes. O meio com Declan Rice, Jude Bellingham e Maddison. E na frente ali, Marcus Rashford, Phil Foden e o Watkins, que é o jogador também do Aston Villa, que pode substituir o Harry Kane no ataque da seleção inglesa. Timaço também, uma das mais brilhantes gerações aí da Inglaterra nos últimos tempos. Tem pessoas, inclusive, colocando como favorita para esse jogo contra o Brasil. E aí, o que você acha? O que você espera desse jogo? Acho que vai ser um grande jogo, Brasil, Inglaterra. O que você espera do trabalho do Dorival Júnior à frente da seleção? Acha que ele vai ficar muito tempo, que ele vai conseguir trazer o que ele falou na sua primeira entrevista coletiva, né? Aquele futebol alegre e bonito para a seleção brasileira? Deixe sua impressão aí nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo aí com todo mundo e até a próxima.